Olá, minhas amigas e meus amigos. A semana está terminando e é hora de ler para vocês o artigo que saiu em 38 jornais durante essa semana, com comentários nas entrelinhas e atualizações, porque foi publicado na quarta-feira e na quinta e na sexta houve o julgamento de Bolsonaro. E o assunto é sobre o julgamento de Bolsonaro. Então, eu faço as correções para a gente manter a linha da lógica que eu tento demonstrar no artigo. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não fez isso, junte-se a nós. E ao final não esqueça de dar o gostei ou não gostei. Então, vamos aos comentários e às observações nas entrelinhas. O título é Bolsonaro e Calvário. Calvário ou Gólgota. Aquele monte em Jerusalém em que o Cristo subiu carregando a cruz para ser crucificado lá em cima. Leonel Brizola botou a boca no mundo quando percebeu que a contagem eletrônica dos votos, feita pela empresa Proconsult, contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, poderia conduzir à vitória de Moreira Franco, em 1982. Foi uma briga danada. A denúncia do risco de alteração dos resultados teria interrompido um processo de fraude e garantido a Brizola o governo do Rio de Janeiro. O episódio serviu para deixar o PDT de Brizola com um pé atrás em relação à contagem informatizada. Em 2001, o PDT de Brizola uniu-se ao projeto do senador Roberto Requião. MDB, Paraná, foi governador do Paraná. O projeto dele era por comprovante do voto. Foi aprovado, virou lei, sancionada por Fernando Henrique. Mas a Justiça Eleitoral pressionou tanto que a lei foi revogada em 2003. Em 2009, os deputados Flávio Dino, PCdoB Maranhão, hoje ministro da Justiça, e Brizola Neto, PDT, se juntaram e propuseram nova lei de comprovante dentro de uma reforma eleitoral, que foi aprovada e sancionada por Lula, mas revogada pelo Supremo. O argumento do judiciário é que é perigoso para o segredo do voto. O projeto do deputado Bolsonaro foi aprovado em 2015. Grande votação. Dilma vetou. E o veto foi derrubado por 71% dos congressistas, deputados e senadores. No entanto, o Supremo suspendeu a lei. Rapidamente, um liminar para não pegar a eleição seguinte. E depois, um ano depois, considerou que era inconstitucional. Parece que disse que isso não podia ser feito por lei. Ora, a eleição é um processo administrativo. Bom, em 2021, ainda se voltou o assunto, logo ali atrás, com o apoio do PDT de novo, de Carlos Lupe, presidente do partido, e Ciro Gomes. Mas acabou arquivado. Arquivado lá no Congresso. Agora o tema voltou à discussão no TSE, provocado por essa ação contra Bolsonaro, de iniciativa do PDT. Imagina só. Né? E a questão é muito atual. Por quê? Porque no ano que vem tem eleição. E a eleição é muito importante. Elege aqueles que estão mais perto do eleitor.
os prefeitos e os vereadores, os legisladores municipais e o chefe do executivo municipal. O PDT denunciou Bolsonaro por abuso do poder político e econômico, acusando-o de crime eleitoral, por ter convidado embaixadores credenciados no Brasil para uma conversa no Palácio Alvorada. A conversa versava sobre riscos da contagem eletrônica pela ausência de um comprovante impresso do voto digital. Se a denúncia, tivesse sido feita por outro partido, não seria de estranhar. Mas é irônico que tenha partido do PDT, que teria tudo para honrar a memória de seu líder maior e nunca mais querer o risco de um caso como o Proconsult. Embaixadores que estiveram na reunião com Bolsonaro ficaram surpresos com a denúncia do PDT. Alguns me disseram que não viram crime algum na fala de Bolsonaro. Que eles, embaixadores, atenderam ao convite pelo mesmo motivo com que aceitaram ir ao Tribunal Superior Eleitoral para ouvir o então presidente da Justiça Eleitoral, Edson Fachin, 48 dias antes. Fachin expressou suas preocupações sobre a aceitação dos resultados da eleição presidencial. Ele já estava achando que alguém não ia aceitar se perdesse. E aí é bom a gente sublinhar, que nas missões desses diplomatas está a de acompanhar o sistema de voto de um dos maiores eleitorados do mundo, num país de grande importância estratégica. É tarefa dos embaixadores relatar aos seus governos o andamento de um processo eleitoral para que seja avaliada a legitimidade dos resultados. E olhem só o que eu escrevi aqui. Assim, se houve crime eleitoral no encontro do Alvorada, os embaixadores seriam todos cúmplices, porque ficaram lá assistindo a um crime, não fizeram nada. Bom, sobre o julgamento no TSE, os bolsonaristas têm escrito nas redes que já tinha sido decidido antecipadamente fazer Bolsonaro carregar a cruz, calvário acima, e ser crucificado. Torná-lo inelegível por 8 anos é aplicar nele o que foi omitido na condenação de Dilma, quando a revelia do parágrafo único do artigo 52 da Constituição, ela não ficou inelegível por 8 anos no julgamento do Senado, que foi conduzido pelo presidente do Supremo da época, Ricardo Lewandowski. Eu digo também que, ao tornar Bolsonaro inelegível, também cassaram o direito dos 51 milhões de eleitores que votaram nele no primeiro turno, de votar de novo nele nos próximos 8 anos. Por medo da força eleitoral de Bolsonaro, torná-lo inelegível ou crucificá-lo, como dizem os bolsonaristas, podem converter num Cristo alguém que já é Messias no nome. Como na facada, podem turbinar Bolsonaro. Parece ter sido uma segunda facada, Turbiná-lo como um líder sem poder receber voto, mas com poder de voto ainda maior. É um resultado que pode ser de ganha-ganha a favor de Bolsonaro. Se não fosse inelegível, ganharia. Vai ser candidato de novo. Tornado inelegível, ele ganha também
fica livre das amarras de ser candidato, né? Para poder trabalhar politicamente, talvez até livre de partido, num instituto de política, né? E aí o quê? Não podendo ser eleito, e já tendo eleito tantos, ganha uma ressurreição como o grande eleitor. De Brasília, Alexandre Garcia.